Hello there, Ricardo da English U, com vocês para mais uma aula do nosso Desafio 59 English U. E hoje a nossa aula 4, né? Já fizemos 3 aulas, quero deixar meus parabéns mais uma vez a todos que estão acompanhando até aqui, que estão enviando os exercícios, principalmente enviando os exercícios, e nós estamos vendo aí resultados positivos desses alunos que estão enviando. E você que ainda não enviou, ainda dá tempo para não acumular as aulas. Eu aconselho que você não deixe acumular, porque aí você acaba desistindo mesmo. E é preciso que você tenha muita perseverança e a cada aula, para que chegando ali ao final das nossas aulas, hoje 50% do nosso minicurso, a quarta aula, acredito que nós vamos ter 9 aulas, uma aula bônus, a aula 9 será uma aula bônus. Então, dentro do minicurso, hoje a quarta aula é a metade, 50% aí do conteúdo que ainda vocês vão ver. Espero que vocês estejam gostando, né? Pelo feedback que eu estou tendo aí, que nós estamos tendo a cada exercício, também o pessoal enviando e-mails, nas mensagens na própria página. Vocês perceberam que o site está diferente, com layout diferente. Resolvemos mudar o layout para ficar mais clean, bem mais simples para vocês acessarem as aulas, não só do nosso minicurso, mas também o site num todo. Isso tudo para que vocês consigam aí acompanhar da melhor maneira possível. Enfim, vamos lá para a nossa aula, para não perdermos tempo, ganharmos tempo aí. Nossa terceira aula, a aula do verbo to be. E hoje nós vamos finalizar o verbo to be com o to be continuous. Muito simples de utilizar, fácil, e também vai te auxiliar muito agora nas suas frases a utilizar o verbo to be. Talvez até o momento você já quis usar o continuous, mas não sabia como, pelo fato de ter aprendido o verbo to be na aula anterior. Certo? To be continuous, você tem ali no seu material, né? A princípio você já deve ter feito o download, se não fez, vai até a aula 4, clique aí no arquivo em PDF e faça o download, que nós já vamos começar com cada um deles. Pessoal que ainda não enviou o exercício da aula anterior ou até da aula 2 ainda não enviaram, ainda dá tempo. Nós estamos aí ainda corrigindo, enviando feedback para que vocês consigam chegar no final aí de forma completa, certo? Então, no nosso material, o to be continuous, ele é formado pelo pronome, que é a pessoa, eu, você, nós, eles, do inglês, I, you, he, she, it, we, they, e assim por diante. Verbo to be, que nós aprendemos na aula anterior, cada pessoa, cada pronome tem o seu verbo. Por exemplo, I am, you are, ok? He is. Esse é o verbo to be. E o continuous tem o verbo mais o continuous, que é o ing. Está aí na tela para vocês e também no material, ing. Qual é o significado desse ing? Ele significa indo, endo e ando do português. Por exemplo, no português, comer, comendo, beber, bebendo. Se você usar andar, você não usaria andendo, não daria certo. Então você, por falar português, já entende que é andando. Então uma pessoa que não fala português, quando ela vai aprender, por exemplo, um americano vai aprender português, ele tem que entender, né, aprender o indo, o endo e o ando para conjugar o verbo no continuous. Já nós que vamos aprender o inglês, estamos aí na luta para aprender o inglês, você simplesmente acrescenta o ing na ação, no verbo, né, que tem o action verb, que é o verbo da ação da frase, e ele já vai ficar com o sentido, com o significado do indo, do endo e do ando. Vamos para os exemplos para ficar mais simples. Primeira coluna ali, ó. Repeat, please. I am working. He is watching. My niece was reading. Is he eating? Bom, essa primeira coluna, vocês perceberam ali, ó, I am, eu sou, eu estou. Work, verbo trabalhar.
Aí logo no seu material tem o ing em letra maiúscula em vermelho, ó. I am working, para você entender que fica a tradução eu estou trabalhando, correto? Então um simples ing ali junto com o verbo já deu o sentido do verbo trabalhar como trabalhando, legal? Isso tem que ficar bem claro para vocês. E na pronúncia, pessoal, muito importante entender que não se lê o G, porque o G no inglês aí ele é mudo, e quando é mudo você não tem o som. Então não pronuncia o som do G. Então ficaria I am working, working, tá? Dessa forma. A segunda, he is watching, watching, tá? He is watching. Você já aprendeu na aula anterior que he is é ele é ou ele está. Sabendo que o verbo watch, da aula anterior também, segunda e primeira aula nós vimos, assistir, fica he is watching, ele está assistindo, certo? Muito simples, só acrescentou o ing no verbo e já se tem o sentido e o com indo, endo e ando, legal? Terceira, my niece was reading, my niece, minha sobrinha, niece, então sobrinha. Nós vimos na aula 2 também, quando falamos da família, lá tinha vários vocabulários, inclusive niece, niece. Was. Nós vamos fazer duas partes dessa aula, né? A primeira parte até um exercício usando contínuos e uma segunda parte também curta usando o passado do verbo to be. Vamos começar a estudar o passado já nessa aula, o passado do verbo to be. E você tem aí já o was como o passado do am e do is. Exemplo, se eu digo I am working, eu estou trabalhando. Se eu quisesse dizer eu estava trabalhando, eu usaria I was working, né? Ele está assistindo, he is watching. Ele estava assistindo, he was watching. É isso que aconteceu no terceiro exemplo. Minha sobrinha estava. Então significa era ou estava. Minha sobrinha estava lendo. Então não é está lendo, mas estava. Legal? E nós já vamos ver mais isso à frente aqui para vocês entenderem melhor. Mas já quis colocar no exemplo aqui para vocês o material para o seu cérebro já conseguir lembrar desse verbo aí utilizado no passado. E o último exemplo da primeira coluna é uma pergunta. Lembre-se que quando eu pergunto usando o verbo to be, eu inverto, né? Então o is ele vem primeiro ali na frase, antes do pronome da pessoa he. Então is he eating? Fica a pergunta, ele está comendo? Sabendo que o eat é comer, acrescentamos o ing e ficou comendo. Legal? Mais exemplos para ficar simples aí e mais entendível para você. Outra pergunta da segunda coluna. Repeat, please. Are you studying? They aren't talking. We're not cooking. Is your cousin playing? 4 exemplos então da nossa segunda coluna. Pergunta, are you studying? Você já consegue entender que você está estudando? Né? Você estudando não encaixaria com uma melhor tradução, sendo que o are é ou está, né? Ou são ou estão. Poderia ser, vocês estão estudando ou você está estudando? Legal? Então, study, estudar com ing, estudando. They aren't talking. A frase está na negativa, ó. Como vocês aprenderam na aula anterior do to be, are mais o not, fica are not ou aren't. Então, they é eles, they aren't, eles não são ou eles não estão. Vai depender do que está na frente. Talk significa falar, conversar. They aren't talking. Eles não estão falando, ok? Não poderia ser eles não são falando ou não são conversando. É sempre pelo contexto, correto? Sempre prestem atenção nisso. Terceiro exemplo, também abreviado ali, ó, we're. We're é we are, fica abreviado we're. Nós estamos ou nós somos. Porém tem o not depois, então fica we're not. Nós não somos ou nós não estamos.
E o cook, que está à frente, cozinhar, we are not cooking, nós não estamos cozinhando, muito simples. E a última, uma pergunta, olha o is vindo antes de novo, como a aula anterior foi explicada. Como é pergunta, o to be vem antes. Is your cousin playing? Seu primo está jogando ou brincando, né? Porque o play é brincar ou jogar, você pode traduzir aí das duas formas. Seu primo está brincando? Seu primo está jogando? Mais uma palavra que nós vimos no My Family na segunda aula, cousin, primo ou prima. Legal? Então, ó, são 3 maneiras de usar o ing. A primeira é essa que eu expliquei agora, que é simplesmente colocar o ing no verbo de ação. Work, working, trabalhar, trabalhando, tá? Comer, comendo, estudar, estudando. Dessa forma. A segunda opção para você colocar o ing é por aí, ó, nesse material. Ó, para verbos terminados em CVC, dobramos a última consoante e acrescentamos o ing. Então a diferença é que quando eu perceber que uma palavra termina em consoante, vogal e consoante, eu dobro a última letra e depois eu coloco o ing. Pessoal, isso é só na escrita, porque na fala não vai mudar nada da pronúncia. Isso aí tem que ficar também claro para vocês. Olha o primeiro exemplo, para ficar mais claro ainda. Ó. Cut, está em preto ali, ó, não está ainda sem ler a parte em vermelho. Cut é o verbo cortar, anota aí em cima. Cut, cortar. Cut. Vocês percebem aqui tem um C, que é uma consoante, o U, que é uma vogal, e o T, que é outra consoante. Não é porque só tem 3 letras na palavra, pessoal. Se tiverem 5, 6 letras, 4 letras, mas as 3 últimas terminarem em consoante, vogal e consoante, já basta para você dobrar a última e colocar o ing. Isso na escrita. Então, no teste, por exemplo, que vocês vão ter aqui com a gente, um teste para finalizar esse curso, vai ter aí uma questão ou duas que você precise escrever aí, responder de forma escrita, e vai ter algo aí para saber se você entendeu isso. Cutting, a pronúncia, cortando. A segunda, swimming. Swim, até o que está preto, negrito, em preto aí, é nadar. Swimming dobrou a letra M, porque W, I e M é consoante, vogal e consoante. Swimming, nadando. Terceiro exemplo, run, correr, run, running, correndo. Consoante, vogal e consoante, letra R, letra U e letra N. Dobra a N, que é a última letra, e coloca o ing. Na escrita, então, na fala não muda nada. Running, running, com N só, com 2, seria a mesma pronúncia, porém, né, na escrita é preciso ter essa atenção. Legal? E a terceira e última opção para você colocar o continuous, o ing, é em verbos que são em verbos que terminam com E. Muito simples. Um verbo terminou com a letra E, trocamos o E por ing. Então, se elimina a letra E e coloca-se o ing. Tá? Tem 3 exemplos para vocês aí, ó, e com uma frase ainda para ficar no contexto. Repeat. Take. Taking. She isn't taking a shower. She isn't taking a shower. Take significa pegar, buscar, levar, tomar. Vai depender do contexto. Taking seria buscando, levando, né, tomando. Nesse caso, she isn't taking a shower, você já tem condições de traduzir. Ó. She isn't, ela não é ou ela não está. O take, que está com o ing, eu sei que é pegando, tomando, buscando. Então, ó, taking a shower, tomando banho, tomando um banho. She isn't taking a shower, ela não está tomando um banho. Seria isso a tradução. E você percebe aí na palavra, no verbo take, que ele foi eliminado o E na escrita se colocou o ing e ficou taking, sem a letra E. Na escrita, ok? Live, né? Na verdade, desculpem, na verdade é live, não live a pronúncia. Né? Existe a palavra live, mas esse aqui é o verbo live. Live é o verbo viver ou morar.
né? Você viu que termina em E, elimina o E e fica living. Living significa vivendo ou morando. E o exemplo, we are living in Canada. We are living in Canada. Nós estamos vivendo ou morando no Canadá. Perceberam que esse ing, ele é utilizado quando eu tenho o verbo to be. É impossível falar nós vivendo no Canadá. Nós estamos ou nós somos, né? E aí você continua com o continuous. Por isso que se chama to be continuous. É impossível você usar o continuous sem ter um verbo to be junto, sem ter o ser ou o estar. Correto? Último exemplo aí para ficar claro, smoke. Smoke. Verbo fumar. Você tirando o E aí, porque termina em E, coloca o ing, fica smoking. Smoking. Fumando. Legal? E o exemplo é uma pergunta. Were they smoking? Were they smoking? Lá em cima, no exemplo acima, na primeira opção, eu mostrei para vocês o was, que é o passado do am e do is. Sou, estou, é, está. O passado was é era ou estava. Aqui também resolvi colocar o passado do are. Are, que significa é ou está, são ou estão. Esse é o were. O were significa era ou estava, são, estavam, né? Era ou estava, ou estavam ou eram. É o passado do verbo are. Então a pergunta aí na tradução ficaria: eles estavam fumando? É uma pergunta. E o were é o verbo to be, veio antes aí para confirmar essa pergunta. Legal, pessoal? São essas três opções. E agora um exercício para vocês completarem, colocarem na coluna. Olha só, write the ing form of each verb in the correct column. Seria isso que eu li agora do exercício número 1. Escreva a forma de ing de cada verbo na coluna correta. Então, olha só, as colunas estão aí só para ficar mais fácil para você entender. Claro que na hora que você for fazer a sua frase, você não vai pensar, esse é da coluna 1, da coluna do meio, da terceira coluna, nada disso. É só para vocês aí, ó, escreverem, colocar o verbo na coluna correta, já com o ing, para vocês treinarem, né? Um exercício para você treinar e saber quando você usa a primeira opção, que só acrescenta o ing, quando você usa a segunda opção, que você dobra a última letra e coloca o ing, e quando você termina em e, você tira o e e coloca o ing. Então, nós temos vários verbos ali, eu vou pronunciar cada um com vocês. Não vou dar a tradução, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar depois. Alguns vocês já até conhecem, mas o foco não é na tradução, e sim no entendimento como eu coloco esse verbo com a forma do continuous, tá? Esse é o foco desse exercício. E a primeira coluna você tem o exemplo cook, cooking. Ou seja, o verbo cook não termina em e, não termina em consoante, vogal e consoante, então eu só coloco o ing e ele ficou nessa primeira coluna. Todos, então, que não terminarem em consoante, vogal e consoante e nem em e, você coloca nessa primeira coluna. Os que terminarem em e, qualquer verbo aí que terminar em e, você vai tirar o e e escrever já com o ing. Por exemplo, drive, fica driving. Dirigir, dirigindo. O primeiro era cozinhar, cozinhando. E a última coluna ali, o último, stop, termina lá em consoante, vogal e consoante. Então eu sei que toda vez que eu for escrever parando em inglês, vou dobrar a letra P ali do stop e colocar o ing. Stopping. Stopping. Uma coisa para vocês entenderem, pessoal, um exemplo aí, ó, tem a palavra shopping, que nós já conhecemos muito aqui no Brasil. Se você perceber, ó, shop, né, termina em consoante, vogal e consoante. E obrigatoriamente nós colocamos o P e o ing. E aí fica shopping do jeito que a gente conhece e com o ing da maneira certa aí na regra, tá? Então aconteceu isso que eu estou explicando para vocês e nós já estamos acostumados a escrever shopping.
Legal? Então, ó, dá um pause aí no vídeo, daqui a pouco que nós pronunciarmos esses verbos e você vai encaixar cada verbo aí na sua coluna, escrevendo já com a forma do ing, tá? Já com contínuos. Uma coisa que eu vou explicar já, vão ter alguns verbos que terminam em Y. Quando terminar em Y, você pode tanto colocar na primeira coluna quanto na última, quando terminar em consoante, vogal e consoante. Por quê? A coluna aqui é só um exemplo, mas quando termina em Y, em 90% dos casos você só vai pôr o ing, você não vai dobrar o Y, mesmo se for consoante, vogal e consoante, correto? Por quê? Você, tendo ali o Y, você não tira o Y para colocar o ing. Em 10% em alguns casos, vamos explicar para vocês mais à frente, você vai saber que você tem que tirar esse Y e colocar o ing. Mas na maioria dos casos, em todos que estão colocados aqui, você pode pôr tanto na primeira coluna quanto na terceira coluna, tá? Terminou de colocar esses verbos, tira uma foto, como vocês já estão fazendo, e envia para a gente o exercício por e-mail, para que nós possamos dar um feedback para vocês aí e saber se vocês entenderam ou não, se teve alguma dificuldade, ou se entenderam aí perfeitamente, que eu tenho certeza que a maioria vai conseguir aí fazer da melhor maneira. Vamos lá então para repetição aí de cada verbo. Repeat please. Ask, behave, close, come, cut, forget, go, live, look, make, play, put, raise, read, ride, run, set, buy, stay, study, swim, take, think, try, win, write, watch, start, eat, drink, cough, sneeze, ok? Deem um stop, então um pause, aliás, no vídeo e façam esse exercício e logo vocês dão um play aí e continuamos aí mais um exercício com o nosso to be continuous, ok? Boa sorte! Legal, pessoal? Vamos lá então para o segundo exercício. Espero que vocês tenham ido bem com esse primeiro exercício, tenham ido bem. E que vocês consigam agora em forma de frases fazerem esse exercício que também é do to be continuous. E vai finalizar aí logo com mais um outro exercício, um terceiro, o nosso to be continuous, a primeira parte da nossa aula 4. Vocês veem aí que tem uma imagem com duas ou uma pessoa ali exercendo alguma ação. No primeiro, a letra B ali, nós temos o Michael e a Anne. Eles estão jogando xadrez. Mark tocando violino, o Alex assistindo, o John e o Willie brigando, a Susan cantando, Ben, um urso ouvindo música, a Julia desenhando e a Mary andando de carro. Para ficar claro aí o que vocês vão fazer, escrever uma frase do que eles estão fazendo, tá? O que eles estão fazendo. Como exemplo, eu comecei com a letra B porque o A eu já fiz para vocês. Letra A é o meu amigo Tim ali. O meu amigo Tim está andando ou pedalando no triciclo. Olha o meu exemplo aqui, ó, antes de ler, né, o exercício 2. Tim is riding on tricycle. Tim is riding on tricycle. Tim is riding on tricycle.
Qual é esse exemplo da letra A? Tim está andando ou pedalando no triciclo. O que acontece? Eu disse ali o que ele está fazendo, então em forma de frase eu usei o to be continuous. Lógico, ó, que ali, ó, look at the picture and write what they are doing. Olhe para as figuras ou para a figura e escreva o que eles estão fazendo. É isso que o exercício está pedindo. E eu já dei os verbos ali, ó, para vocês, ó. Dei os verbos, né? O primeiro play, segundo sing, drive, watch, listen, fight, draw. Esses são os verbos que vocês vão usar para fazer esses exercícios, da letra B até a letra I. Então, o que vocês vão fazer? Dizer aí, como eu disse do Tim, o que eles estão fazendo. Michael e Anna estão jogando xadrez. Vou aproveitar para facilitar, como o foco é no to be continuous, eu vou dar algumas palavrinhas aí que vocês vão precisar. Por exemplo, ó, eles estão jogando xadrez, o Michael e a Anna. Tá aí na tela para vocês o que é xadrez, ó, aí a pronúncia. Chess. Chess. Violino. Violin. Violin. TV, TV, TV. Na Susan cantando, você pode falar que ela está cantando uma música, ou o Ben ouvindo uma música. Música em inglês, song, music, as duas opções. E carro, você já sabe, car, no questão da Mary ali, você pode falar que ela está dirigindo um carro. Legal? Primeiro play ali, então, tocar, jogar, brincar. Tem esse som, tem o significado tocar, brincar e jogar. Sing, cantar. Drive, dirigir. Watch, assistir. Listen, ouvir. Fight, brigar ou lutar. Draw, desenhar. Uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção é o quê? Que alguns verbos que terminarem em consoante, vogal, consoante vai dobrar. E os que vai dobrar a última letra e depois colocar o ing. E logo, isso também para as palavras que terminam em e. Os verbos que terminam em e, você não dobra, você tira o e e coloca o ing. Fiquem atentos nessa parte. Tirem uma foto também, né, depois que vocês fizerem esse exercício, façam já, não deixe para depois, enquanto você está ali estudando, agora que está bem tranquilo na mente de vocês, o conteúdo está bem novo, você tem condições de fazer esse exercício tranquilamente. Dê um pause aí, faça esse exercício, tire uma foto depois e também envie para a gente. Esse é o segundo exercício. Logo depois que você der o pause, nós já vamos para o último exercício, terceiro dessa primeira parte da nossa aula, tá? Que vai dar aí uma meia hora também de aula, quase chegando a isso, ok? Boa sorte! Nosso terceiro exercício, então, 3 exercícios seguidos, hein? Muito importante para que a gente consiga ver se vocês estão entendendo, se é uma maneira também do seu cérebro gravar com tranquilidade as regras, não decorar, ok? Legal, terceiro exercício, write the sentence in the negative form. Que seria, o que está pedindo? Escreva as frases ou sentenças na forma negativa. Até aqui, por exemplo, nós usamos só afirmativa. Ele está jogando, brincando, ele está assistindo filme ou ouvindo música. Tudo na forma afirmativa. Por isso que esse terceiro exercício agora é para você colocar na negativa. Essas frases até a letra G, da A a G, estão na afirmativa. E o que você vai fazer? É um exercício muito rápido e simples. É acrescentar o not logo depois do verbo to be, ou, né, abreviar o verbo is ou o verbo am ou are com not. Lembrem-se, I am not, né, I'm not, is not ou isn't, are not, aren't. Simples assim. Eu vou dar a tradução para vocês aqui, vou ler e vou dar a tradução da letra A até a G. E vocês, logo depois disso, já sabendo a tradução,
vão escrever em inglês, tá? Como ficaria na forma negativa. Letra A. He is learning French. Ele está aprendendo francês. Você vai escrever na linha abaixo aqui, em inglês, ele não está aprendendo francês. Muito simples, tá? Carol is leaving her boyfriend. Carol está deixando o namorado dela ou largando o namorado dela. C. You are working very hard. Você está trabalhando muito pesado. Ou vocês estão trabalhando muito pesado. E aí passa para a forma negativa. Letra D. She is selling her car. Ela está vendendo o carro dela. Você vai dizer escrever ela não está vendendo o carro dela. Letra E. I'm looking for my glasses. Eu estou procurando meus óculos. Looking for tem o sentido de procurar, tá? As duas palavras juntas, looking for. Então, eu estou procurando meus óculos. Você vai dizer, eu não estou procurando meus óculos. F. They are eating ice cream. Eles estão comendo ou tomando sorvete. No inglês usa-se o eat para dizer comendo ou tomando sorvete na tradução. Você vai dizer eles não estão tomando ou comendo sorvete. E a última, letra G, the kids are playing outside. As crianças estão brincando ou jogando lá fora, outside, lá fora. Você vai escrever então, as crianças não estão brincando ou jogando lá fora. Muito simples, muito fácil. Escreva mesmo para que o seu cérebro aí grave, você também entenda aí o que você está escrevendo. Depois disso, pessoal, sempre eu vou lembrar, escreveram algum texto em inglês, escreveram alguma frase, pequena ou grande, sempre leia em voz alta para você mesmo, tá? E aí assim você vai praticando também a sua fala e logo, logo tá chegando o nosso exercício prático 1, né? Não fiquem tranquilos, vocês vão gravar um vídeo falando de vocês em inglês e vai usar tudo isso que nós passamos para vocês até o momento. Fiquem tranquilos, todos os alunos conseguem fazer isso aqui de forma presencial na English U e vocês vão conseguir também, sem dúvida alguma. Basta querer. Legal, pessoal? Terminamos aqui a nossa primeira parte da nossa aula 4, To Be Continuous, com esses 3 exercícios. Dê um pause aí no vídeo. Façam esse exercício, tirem uma foto e também enviem para a gente, né, como exercício 3, para que nós possamos ajudar e dar outro feedback para vocês. 3 exercícios muito legais aí que para vocês praticarem e o cérebro de vocês gravarem as informações e não decorarem, ok? Até então, bom exercício para vocês, good luck, boa sorte. E até a nossa segunda parte. Vocês já deem um play aí para continuar. See you later. Have a nice homework. Tenham uma boa lição de casa. Continuando então, pessoal, a nossa segunda parte da nossa aula 4, tá? Do verbo to be. Vimos o verbo continuous, o verbo to be continuous, aliás. E espero que tenha sido tranquilo para vocês, né, fazendo esses 3 exercícios. E agora, para finalizar, uma parte mais curta agora, também com outro exercício, para que vocês enviem aí um 4º exercício. Vamos falar do to be, mas no passado. Para fechar aí para vocês o verbo to be de forma completa. Se existir alguma dúvida, pode enviar algum recado para a gente, tanto pelo WhatsApp quanto por e-mail, nós vamos responder, ou também aqui na aba de comentários, na própria página do nosso desafio. Vamos fechar então o que foi, né, aprender o verbo to be, né? O verbo to be no presente, verbo to be continuous e agora, né, para finalizar, no passado. Já dei uma pinceladinha ali há pouco, né, no comecinho da aula, em alguns exemplos já tínhamos usado o verbo to be no passado. E agora vamos explicar com todos os verbos para ficar tranquilo. Muito, mas muito simples.
Vocês têm aí no material to be past tense, uma tabelinha, né, de 5 colunas, porém, logo abaixo da tabelinha você tem uma coisa que vai fazer você entender com mais tranquilidade o que é o passado. Todo verbo tem um passado. Por exemplo, comer, comi, comia, comemos, beber, bebia, bebemos. É sempre nesse sentido. E no inglês não é diferente, todo verbo tem o seu passado. E como o verbo to be, todos os verbos que nós aprendemos também tem que ter o seu passado. E é muito simples, ó. Tem aí numa chavezinha para vocês, ó, am e is. Toda vez que eu usei o am ou is no presente, quando eu quiser tornar a frase no passado, simplesmente eu troco o verbo am ou is por o was. Repeat, please. O was. O W tem som de U. Então é o was. Você pode anotar aí em cima da palavra was, aí, W-A-S, a pronúncia, ó, was, que é era ou estava. Você pode até anotar a tradução também. Então é o verbo to be no passado. Um exemplo simples aí na tela para vocês, ó. I am happy. Eu sou feliz. I was happy yesterday. Eu estava feliz ontem, né? O yesterday é o que é novo para vocês aí, eu acredito, mas significa ontem. Então, eu estava feliz ontem. I am happy yesterday. Aliás, I am happy today. Eu estou feliz hoje. I was happy yesterday. Eu estava feliz hoje. É um exemplo simples. Com is, he is very cool. Ele é muito legal. He is very cool. Né? Ele era muito legal, he was very cool. Então eu troquei o is por o was, assim como eu fiz com o am, troquei para o was. E quando eu usar o are, que é o verbo é ou está, o passado do are vai ser were, né? Tanto no plural aí, quanto no singular, utilizado só para a pessoa você ou vocês. Né? Were, pode anotar aí também a pronúncia, were. They are happy, eles são felizes. They were happy, eles eram felizes. Bem nesse sentido. Muito simples. Vamos lá para as colunas agora, para ficar mais tranquilo. Ó. Statements, né? No presente ali, na forma... no presente não. Quando eu utilizo ali pessoa e verbo. Eu, no passado, utilizo I was... You were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. É bem importante que você repita, porque são palavras diferentes para você, eu acredito. Talvez a primeira vez que você esteja vendo ou repetindo, é muito importante para o seu cérebro já gravar que você viu essa palavra, esse verbo, alguma vez. E aí o significado vai desenrolando conforme a sentença, conforme a frase. I was, então, significaria eu era, eu estava, você era, você estava, vocês eram, vocês estavam. Tá? Sempre nesse sentido. Como pergunta o to be no presente, nós invertíamos o verbo, nas perguntas também no passado é a mesma coisa, não muda nada. Fica assim, ó, repeat please. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Claro que nós vamos continuar a frase, né? A pergunta, então precisaria continuar ali com o complemento que falta, né? Eu poderia perguntar para Was I happy yesterday? Was I happy yesterday? Eu estava feliz ontem? Seria uma pergunta para mim mesmo. E aí eu poderia perguntar para você, Were you happy yesterday? Você estava feliz ontem? É a mesma coisa, eu inverti ali, né? Coloquei o were antes do pronome you, a pessoa you. Correto? Na pergunta não muda nada do que foi no presente. Tá? Full form, na negativa ali tem a full form e a short form. Full form é a forma mais completa e o short form é a forma abreviada, né?
contracta que você já viu ali tanto na forma afirmativa. Tá? Repeat, please. I was not. You were not. He was not. She was not. It was not. We were not. You were not. They were not. Forma contracta. I wasn't. You weren't. He wasn't. She wasn't. It wasn't. We weren't. You weren't. They weren't. Só as duas opções, nenhuma das duas é mais certo ou mais errado, não, todas estão corretas, aliás, e você pode usar aquilo que você preferir a princípio, e depois, de forma natural, você vai usar uma das duas e nem vai perceber. Você vai conhecer as duas e o seu cérebro vai utilizar aquela que vier mais rápido na sua mente na hora de falar ou na hora de escrever ou de ler, né? Você vai ler das duas formas e vai conseguir entender. Legal? Então seria eu não era, eu não estava, né? Você não era, você não estava, ele não era, ele não estava. É esse o significado. Muito simples. Coloca o not antes, logo depois do verbo to be no passado, ou abreviado com o verbo como foi feito aí na coluna short form. E aí tem a última coluna, a quinta coluna, short answers. Seriam respostas curtas. Então se alguém pergunta para você... were you happy yesterday? Were you happy yesterday? Você estava feliz ontem? Você poderia responder yes, I was. Sim, eu estava. Né? E assim por diante. Yes, she was. Yes, they were. Não precisa dizer yes, I was happy yesterday. Claro que agora que vocês estão aprendendo, quanto mais você repetir, quanto mais você fizer a sua frase maior, tanto de forma escrita quanto falando, vai ser muito bom para você. Né? E depois aí, quando você estiver já se comunicando com segurança, você usa as respostas curtas, né? Short answers. Não só para o verbo to be, mas como para todos os tempos, passado, presente, né? Simple present e assim por diante. Na negativa, short answer, no, you weren't. No, she wasn't. No, we weren't. Seria isso. Então, muito simples. Já vou deixar aqui um exercício para vocês. Dê um pause e da mesma forma que foi... Dê um pause aqui no vídeo. Da mesma forma que foi no exercício para você colocar aí a frase na negativa, agora você vai colocar essas mesmas frases, que você já sabe a tradução da A até a G, você vai colocar ela no passado, tá? Então, write the sentence in the past form. Escreva as sentenças ou as frases na forma do passado, tá? Então, he is learning French. Ele está aprendendo francês. Você vai dizer assim, ele estava aprendendo francês. Você vai mudar o verbo is, que é o está, para o verbo correto do passado. Ou vai ser o was, ou vai ser o were. Então são dois verbos no passado. Né? Você tem 3 verbos no presente, que é o am, o is e o are, e tem apenas 2 no passado. Muito simples. Escreva com tranquilidade, dê um pause aí, escreva tranquilamente e entenda o que você está escrevendo. Ele estava aprendendo francês. E assim por diante. Muito, mas muito simples, porém muito importante que você faça, mesmo sendo muito simples, esse exercício. E aí você vai entender aí, completar o to be, tá? No passado, né? Você entendeu aí o to be, tanto no presente como na aula anterior. Viu ele agora com o contínuos, né? Ele está trabalhando, eu estava trabalhando agora com o passado, né? Na negativa e na afirmativa, e vai agora escrever esse exercício para completar isso. Isso é o verbo to be, não é difícil, é importante que você pratique agora, escreva mais frases, tente criar aí com as linhas aí, logo que você tenha mais, criar mais frases
de forma aleatória, conforme você tenha tempo, mas só com esses exercícios seu cérebro já vai entender como funciona o to be em todas as versões, no presente, no continuous e no passado, tá bom? Dê um pause aí e faça esse exercício e logo eu volto, e logo você dê um play aí de novo para continuar, para eu finalizar essa aula com você e explicar para você qual vai ser a nossa próxima aula, que é o nosso primeiro exercício prático. Legal? Good luck! Legal, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido aí fazer esse último exercício, que foi o exercício do to be no passado, na forma do passado. Os mesmos exercícios, né, as mesmas frases que eu dei ali anteriormente, né, no começo da aula, no exercício anterior, você teve aí para que que seja mais tranquilo para você entender. Usei as mesmas frases, os mesmos como exemplo. Enfim, terminando essa aula, parabéns por você ter chegado até aqui. Eu sempre falo que não é fácil, a princípio, começar a estudar inglês. Você vai criando um hábito para que você tenha os resultados, você passa a gostar de aprender inglês, principalmente com a nossa metodologia. Você tem aí de forma agora online e pode dar pause, voltar, se você não entendeu. Também enviar recados para nós. Use aí essa barra de comentários, essa aba de comentários que tem aqui na página onde você está vendo agora, assistindo agora essa aula. Tem alguma dúvida, não entendeu algo, tem alguma crítica para fazer, digite aí para que nós possamos ajudar, para que melhore cada vez mais o seu aprendizado e principalmente o seu resultado. Legal, finalizando. A nossa próxima aula, ela vai ser muito, muito rápida, muito curta. Talvez nós liberaremos ela ainda antes da segunda-feira, não sei, né? Talvez a gente envie um e-mail para você para saber, porque ela é um exercício prático, não vai ser bem uma aula, né? Contamos com uma aula pelo fato de que você vai precisar da nossa ajuda para escrever o que você vai falar no seu primeiro vídeo exercício prático em inglês, tá? Então vai ser escrito, primeiro você vai escrever sobre você, né? Aí umas 10, 11 linhas sobre você, e depois você vai gravar esse vídeo do jeito que nós vamos auxiliar você. Tá bom? E é muito legal porque você vai colocar em prática tudo isso que você aprendeu até aqui. A maioria das regras aí vão estar na prática. E aí você vai ter o seu primeiro exercício prático, né, em forma de vídeo. Talvez o primeiro contato da maioria de vocês falando inglês aí por mais de 10, 20 segundos. Alguns vídeos dão 40 segundos, 1 minuto, depende muito. Então na aula que vem eu vou mostrar um vídeo para vocês de um aluno que já gravou. Tem vários alunos. Você pode também acessar o nosso canal do YouTube, que está aí também na nossa página aqui, onde você está vendo esse mini curso. Você consegue ver o nosso ícone, já entra lá, se inscreva no nosso canal e também acompanhe lá na aba nas playlist exercícios práticos. Você vai ver vários exercícios práticos, vários alunos de forma presencial e online estão lá no nosso canal do YouTube. E eu vou mostrar em especial um para vocês terem uma base. Vou ter também ali um esboço para ajudar vocês a escreverem sobre vocês. Você vai colocar o que você quiser. Nós vamos corrigir isso, né? Corrigir para vocês e ensinar vocês a gravarem, né, esse exercício prático. Vamos passar aí para você de que forma você vai fazer isso nessa próxima aula. Então, façam esse exercício. Chegamos à metade aí do nosso desafio. Quem chegou até aqui, meus parabéns de verdade. E vamos até a nossa próxima metade, finalizar aí com chave de ouro, para que você consiga se comunicar em inglês a partir já desse próximo e primeiro exercício prático. Correto?
Não fiquem pensando muito nisso, só façam os exercícios, acompanhem. O pessoal que ainda não enviou ainda o exercício 3 ou o exercício 2, envie, que vai fazer, se não faz muita falta para você gravar aí o seu primeiro exercício prático. É muito legal, depois você vai poder ver o seu vídeo, né, você falando inglês aí com a nossa ajuda, e vai poder usar isso quando você quiser. Tá bem? E daí pra frente, se você falou 40 segundos em inglês, 50 segundos, 1 minuto, você vai passar aí a falar depois 3, 4 minutos, 10 minutos. E a pessoa que fala 10 minutos em inglês, ela consegue falar 1 hora tranquilamente, tanto numa conversação entre duas pessoas ou sozinha, né? Fazer uma palestra em inglês ou algo parecido. É possível. Correto, pessoal? Muito obrigado por acompanharem até aqui. Qualquer dúvida, não esqueça de entrar em contato conosco. Então aguardo o exercício de vocês e vejo vocês na nossa próxima aula e o primeiro exercício prático. Thank you so much for watching this class. See you next video, see you next class. Bye bye.